Dentro dos tratamentos estéticos, principalmente que a gente estava falando do corporal, muitos profissionais que estão aqui nos assistindo atendem pacientes com gordura localizada, principalmente na região abdominal, pacientes com flacidez, pacientes com celulite, pacientes com rugas, né, no caso, na face, pacientes com perda de cabelo também, que eu acho que a nutrição também está muito envolvida nisso. E muitos desses profissionais, às vezes, não conseguem entregar os resultados que poderiam entregar, né, por conta do paciente não ajudar quanto à questão da alimentação. E eu sempre falo pro pessoal, Ana, que assim, todo mundo que trabalha com estética tem lá, em algum momento, ou seja, da faculdade ou da pós-graduação, uma matéria que é simples, chama Bases da Nutrição. Só que muita gente, essa matéria aí, deixa pra lá, talvez não entenda muito, porque ali você vai aprender sobre micro e macronutrientes, vai aprender só sobre vitaminas, sobre minerais, vai entender esse universo da nutrição. Lógico que não tão especificamente como vocês, que estudam focado nisso, mas é importante o profissional ter esse conhecimento que seja básico para ele poder orientar esse paciente. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, por exemplo, para um tratamento corporal e como que o paciente pode orientar esse... Não precisa, lógico que ninguém aqui que não é nutricionista não vai passar uma dieta, mas pode orientar esse paciente para que esse resultado seja potencializado, né? Eu vou dar um exemplo clássico no consultório, que muitas mulheres reclamam, que é a celulite. Eu acredito que seja um dos procedimentos estéticos também que há grande procura, né? Melhora de celulite. Então, a celulite é uma inflamação nessa célula, né? Então, ela acontece, na maioria das vezes, por um acúmulo de gordura corporal, né? E muitos pacientes, eles fazem relação com peso, mas não é só peso. Não, existe uma composição corporal que está desequilibrada. Porque tem gente magra que tem celulite. É a falsa magra. Então, quando você tem uma composição corporal desregulada, com aumento de percentual de gordura e uma queda, uma baixa massa muscular, você tem um aumento do quadro de celulite. É claro que você tem ali vários tipos de celulite, né? Você tem aquela celulite... Os diferentes graus. Diferentes graus e tudo mais. Então, você tem uma celulite que é mais uma questão de edema, né? Outra mais fibrótica, que elas vão evoluindo. Então, você tem que facilitar uma hidratação ali local. Melhorar o sistema linfático melhorar também, né? Toda essa questão. Só que quando a gente pensa na nutrição, a gente tem que entender por que aquela celulite está ali. Então, a primeira questão é melhorar a composição corporal do paciente. Porque se você não melhora essa redução de gordura corporal e o aumento de massa muscular, isso a gente faz como? Com uma dieta com déficit calórico, você tem que comer menos do que você gasta para que você reduza essa gordura corporal. E aí você reduz ali o foco da celulite, né? Você reduz essa região de células adiposas que são maiores, né? Nessa região. Fora isso, a gente tem que entender que não é só montar uma dieta hipocalórica. Essa pessoa tem que aumentar massa muscular. Então, atividade física associado a isso, mas tem que ter uma dieta com uma quantidade proteica adequada. E, principalmente, as mulheres têm um consumo de proteína muito abaixo do recomendado. Por que a maioria das mulheres não gosta de carne? Exatamente. Eu falo isso porque, assim, a grande maioria das mulheres com que eu convivo tem dificuldade em comer carne. Eu amo churrasco, por exemplo. Tem necessidade de comer proteína. Então, se você é um profissional da área de estética, bate na tecla. Vai lá fazer atividade física e come proteína. Quanto que você está pesando? Eu peso 60 quilos. A mulher tem que comer em torno de 1,2 a 1,4 gramas de proteína por quilograma de peso, né? Então, faz a continha aí. Fala isso para o teu paciente. Você tem que comer proteína, 1,2 a 1,4 gramas de proteína por dia. Proteína absorvida, né? Então... Não quer dizer que ela come 200 gramas, por exemplo, de frango numa refeição, que ela absorve isso tudo, né? Não. Se você come 100 gramas de frango, você está absorvendo em torno de 30 gramas. Um ovo tem 6 gramas de proteína. Então, às vezes, essa mulher come um ovo de manhã 6, 100 gramas de frango no almoço, está fazendo dieta, toma sopa. Ou seja,
Não comeu nada de proteína ao longo do E dia. a proteína, eu acho que além de também poder influenciar na celulite, ela também influencia na flacidez, né? Sim, porque a flacidez, a gente tem 2 tipos de flacidez, a flacidez muscular, né, E a e a tissular. flacidez tissular. Então ela vai estar influenciando nos 2 tipos de flacidez. Com né? certeza. E além disso, também na questão da queda de cabelo, um dos macronutrientes que o cabelo mais precisa é proteína. E a gente não pode esquecer que, quando a gente come proteína, essa proteína tem que ser digerida. E aí que entra toda a questão que eu falei, não adianta comer, você tem que digerir direito. Então, se você tem um estômago, né, que é o lugar onde faz a digestão proteica, e você toma um remédio à base de inibidores da bomba de próton, os prazóis da vida, omeprazol, pantoprazol, todos esses medicamentos interferem na produção de um ácido que faz a quebra dessa proteína e transforma essa proteína em aminoácido. Porque o que vai lá e vai melhorar essa composição muscular, o que vai restaurar esse músculo, o que vai recuperar esse tecido são aminoácidos. Então não adianta você comer proteína e não ter um ambiente digestivo para quebrar essa proteína e transformar em aminoácido. Então a gente tem que ter, por isso que a nutrição funcional olha o todo do paciente. Exato. Então, por exemplo, você tem que comer aí, sei lá, 200 gramas de proteína ao dia. Mas se ele não digere direito, aí eu vou ter que cuidar primeiro do sistema digestivo dessa pessoa, Sim. né? Para depois eu aumentar mais essa proteína. Então tem todo um processo que é não só oferecer, mas eu tenho que entender como que vai ser a digestão dele também. Isso é um dos pontos agora que está sendo muito falado, que o intestino é o nosso Sim. segundo cérebro, né? E eu ia chegar nessa questão, porque a celulite, ela tem uma predominância de um hormônio chamado estrogênio. Então, mulheres com predominância estrogênica aumentam e têm chances de ter mais celulite. O estrogênio é um hormônio fabricado pela mulher, ele é muito importante, só que quando você tem um quadro de aumento de estrogênio, você piora esse quadro de celulite. E a grande questão é que o estrogênio, ele precisa ser detoxificado, ele precisa ser transformado numa molécula inativa, que isso acontece lá no nosso fígado, depois vai para o nosso intestino para ser eliminado. Só que quando esse intestino não funciona corretamente, ou você tem o intestino constipado, ou se você tem o intestino irritado, ou se você tem uma disbiose intestinal, que é um desequilíbrio da flora intestinal, e a gente, clinicamente, tem várias observações que a gente pergunta para o paciente para saber se ele tem esse quadro de disbiose intestinal. Todo mundo tem uma disbiose, mas pode ter mais ou menos. Sim. Você vai influenciar na eliminação desse estrogênio. Então, se o intestino não funciona, esse estrogênio ele vai ser revertido na forma ativa de novo e volta para a tua corrente sanguínea, aumentando ainda mais essa predominância estrogênica. Aí você faz todo um tratamento para redução de celulite e esse estrogênio só está voltando. Por quê? Porque você não trabalhou o teu fígado e não trabalhou o teu intestino. E tem algum tipo de alimento ou hábito alimentar ali que melhora Sim. a saúde tanto do fígado e também do intestino? Sim, então o primeiro passo nesse tratamento é a gente fazer uma dieta para ela reduzir essa gordura corporal, e o segundo passo é olhar esse intestino do paciente. Então o paciente que tem celulite sempre tem que olhar o intestino dele para saber se esse estrogênio está sendo eliminado. Importante saber se está fazendo, como que está o funcionamento intestinal. Se ele tem um quadro de constipação, intestino preso, se tem um quadro de diarreia ou intestino irritável, isso é importante entender. E aí, como que a gente trata essa dieta? Uma dieta anti-inflamatória. O que é uma dieta anti-inflamatória? Uma dieta com comida de verdade, vegetais, legumes, frutas, evitar comida de pacote, comida de saco, evitar adoçante, evitar açúcar, farinha branca, que são alimentos altamente inflamatórios. Sim. Então, quando você faz uma dieta anti-inflamatória, você potencializa tanto o teu fígado como o seu intestino. O fígado, mais do que isso, precisa trabalhar ali com alimentos que têm ação detoxificante. Então, no nosso dia a dia, a gente consome muitas toxinas, seja pela poluição ambiental, seja pelos alimentos oxidativo, com agrotóxico, até mesmo aquilo que a gente passa na nossa pele. Então, hoje a gente tem falado muito dos cosméticos Clean Beauty, né? Que são os cosméticos que não trazem aí todos esses petrolatos, que são também materiais tóxicos que passa para nossa pele, e isso vai sobrecarregando o nosso fígado. Quanto mais sobrecarregado o fígado, pior a metabolização do estrogênio. E aí você não transforma esse estrogênio numa forma inativa.
e aí ele volta para a corrente sanguínea. Então a gente tem que fazer com que esse fígado trabalhe com uma alimentação anti-inflamatória com potencial detox. O que mais estimula esse detox são os alimentos mais amargos. Então, vegetal verde, né, rúcula, agrião, escarola, são alimentos mais amargos que ajudam o fígado a trabalhar melhor. Os chás mais amargos, chá de carqueja, chá de centelha, chá de cavalinha, chá de dente de leão, são chás que potencializam a ação do fígado. Legal. Trabalhar com enzimas que potencializam também toda a saúde digestiva. Um exemplo é a bromelina. Então, muitos pacientes meus que fazem drenagem linfática, eu oriento, por exemplo, a fazer um chá de cavalinha e bater com uma fatia de abacaxi que é rico em bromelina, porque você potencializa a ação da drenagem linfática. Né? Pode então, dar um copinho antes da paciente fazer o procedimento. Né? Porque a bromelina, ela tem essa ação, nessa função aí de ajudar todo esse procedimento, todo esse processo digestivo, Sim. melhorando todo esse quadro de detoxificação. E o intestino, claro, a gente vai trabalhar com uma hidratação, né, em torno de 40 ml por quilograma de peso. Então é importante pegar o peso da paciente e falar, olha, você tem tanto, vezes 40 é o tanto de água que você tem que tomar ao longo do dia. Tem 100 quilos, vai tomar 4 litros. 4 litros de água ao longo do dia. Ter um consumo adequado de fibras, de 25 a 40 gramas de fibras por dia também. Então, muito vegetal, muito legume, muita fruta. E trabalhar ali com os probióticos. Então, a gente tem probióticos, são as bactérias benéficas. A gente pode manipular, pode comprar pronto, mas existem alimentos que têm probióticos, iogurte, kefir, coalhada, alimentos fermentados, são alimentos que têm probióticos também. Então, a gente vai trabalhar de dentro para fora, para que esse paciente tenha uma melhor resposta. Então, tudo isso potencializa qualquer tipo de tratamento estético que essa pessoa esteja fazendo para celulite, por exemplo. Muito bom.